Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, minhas irmãs, sejam bem-vindos. Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco e em cada um de nós. Hoje vamos estudar mais um trechinho das palavras de Jesus, dos ensinamentos de Deus, e vamos tentar nos tornar pessoas melhores do que nós fomos no dia de ontem. Que Deus esteja contigo e que a fixação dessas ideias, a fixação dessas palavras possa entrar no fundo do nosso ser e nos modificar como Deus espera que nós encontremos a nossa salvação nessas palavras. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos ao nosso estudo e posterior oração. Antigamente, por meio dos profetas, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados. Mas, nesses últimos tempos, Ele falou por meio do seu Filho. Foi Ele quem Deus escolheu para possuir todas as coisas, e foi por meio dele que Deus criou o universo. O Filho brilha com o brilho da glória de Deus, e é a perfeita semelhança do próprio Deus. Ele sustenta o universo com a sua palavra poderosa. E, depois de ter purificado os seres humanos dos seus pecados, sentou-se no céu, do lado direito de Deus, o Todo-Poderoso. Hebreus capítulo 1, versículos 1 ao 3. Depois disso, houve uma festa dos judeus, e Jesus foi até Jerusalém. Ali, existe um tanque que tem 5 entradas e que fica perto do portão das ovelhas. Em hebraico, esse tanque se chama Betesada. Perto das entradas estavam deitados muitos doentes, cegos, aleijados e paralíticos. Esperavam o movimento da água, porque de vez em quando um anjo do Senhor descia e agitava a água. O primeiro doente que entrava no tanque, depois disso sarava de qualquer doença. Entre eles havia um homem que era doente, fazia 38 anos. Jesus viu o homem deitado e, sabendo que fazia todo este tempo que ele estava doente, perguntou: "Você quer ficar curado?" E ele respondeu: "Senhor, eu não tenho ninguém para me pôr no tanque quando a água se mexe. Cada vez que eu tento entrar, outro doente entra antes de mim." Então Jesus disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." No mesmo instante, o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado. Por isso, os líderes judeus disseram a ele: "Hoje é sábado e a nossa lei não permite que você carregue a sua cama nesse dia." E ele respondeu: "O homem que me curou disse: pegue a sua cama e ande." E eles perguntaram: "Quem é o homem que mandou você fazer isso?" Mas ele não sabia quem tinha sido, pois Jesus havia ido embora por causa da grande multidão que estava ali. Mais tarde, Jesus encontrou o homem no pátio do templo e disse a ele: "Escute, você agora está curado. Não peque mais, para que não aconteça com você uma coisa ainda pior." O homem saiu dali e foi dizer aos líderes judeus que quem o havia curado tinha sido Jesus Cristo. E então eles começaram a perseguir Jesus, porque ele havia feito a cura no sábado. Então Jesus disse a eles: "O meu Pai trabalha até agora, e eu também trabalho." E porque ele disse isso, os líderes judeus ficaram ainda com mais vontade de matá-lo, pois, além de não obedecer à lei do sábado, ele afirmava que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Então
Jesus disse a eles: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. O filho não pode fazer nada por sua própria conta, pois ele só faz o que vê o pai fazer. Tudo o que o pai faz, o filho faz também. Pois o pai ama o filho, ele mostra tudo o que está fazendo. E vai mostrar a ele coisas ainda maiores do que essas, e vocês vão ficar admirados. Porque, assim como o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, assim também o Filho dá a vida aos que ele quer. O Pai não julga ninguém, mas deu ao Filho todo o poder para julgar, a fim de que todos respeitem o Filho, assim como respeitam o Pai. E continuou: Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não será julgado, mas já passou da morte para a vida. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vem a hora, e ela já chegou, em que os mortos vão ouvir a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Assim como o Pai é a fonte da vida, assim também fez o Filho ser a fonte da vida. E ele deu ao Filho autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não fiquem admirados por causa disso, pois está chegando a hora em que todos os mortos ouvirão a voz do Filho do homem e sairão das suas sepulturas. Aqueles que fizerem o bem vão ressuscitar e viver, e aqueles que fizerem o mal vão ressuscitar e ser condenados. Jesus continuou a falar a eles e disse: Eu não posso fazer nada por minha própria conta, mas julgo de acordo com o que meu Pai me diz. O meu julgamento é justo, porque não procuro fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. João, capítulo 5, versículos 1 ao 30. Qualquer pessoa na terra prometida que pedir uma bênção vai pedi-la ao Deus fiel. E quem fizer uma promessa a fará em nome do Deus fiel. O Senhor diz ao seu povo: Vocês esquecerão as desgraças que sofreram, e eu também não lembrarei mais delas. Pois eu estou criando um novo céu e uma nova terra. O passado será esquecido e ninguém lembrará mais dele. Alegrem-se, fiquem felizes para sempre com aquilo que eu vou criar. Pois vou encher de alegria a cidade de Jerusalém e vou dar muita felicidade ao seu povo. Eu ficarei contente com Jerusalém e o meu povo me encherá de alegria. Nunca mais se ouvirá em Jerusalém nem barulho de choro, nem gritos de aflição. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço, e não chegar aos 100 será uma maldição. Vocês construirão casas e morarão nelas, farão plantações de uvas e beberão do seu vinho. Não construirão casas para outros morarem nelas, nem farão plantações de uvas para outros beberem do seu vinho. O meu povo viverá muitos anos, como as árvores, e todos terão o prazer de aproveitar as coisas que eles mesmos fizeram. Todo o seu trabalho dará certo, e os seus filhos não acabarão na desgraça, pois eles e os seus descendentes serão a raça que eu abençoarei para sempre. Antes mesmo de me chamarem, eu os atenderei. Antes mesmo de acabarem de falar, eu os responderei.
Os lobos e os carneirinhos pastarão juntos. Os leões comerão palha como os bois, e as cobras não atacarão mais ninguém. E no meu monte santo não acontecerá nada que seja mal ou perigoso. O Senhor falou. Isaías, capítulo 65, versículos 16 ao 25. Meus amigos, o que a gente pode tirar dessa leitura? E no início, Deus mandava todo o seu recado, todas as suas mensagens através dos profetas. E depois ele passou a mandar exclusivamente pelo que Jesus havia feito. Jesus era a completa imagem e semelhança do Pai, e ele trazia com ele todo o poder e todo o exemplo do que o Pai fazia com ele. Então, ele fez aqui na terra aquilo que ele sentia que o Pai faria. Ele trouxe para nós todo o sentimento de Deus, toda a forma como Deus age e como Deus gosta de tratar os seus filhos. Tudo que ele fez aqui foi para nos mostrar o mundo que nos espera se nós aceitarmos a Ele. Temos que aceitar o nosso Senhor Jesus Cristo, assim como aceitamos a Deus. E é isso que Ele veio nos ensinar. Todas as ações dele de graça que Ele deu às pessoas que precisavam, muitas delas sem mesmo ter pedido. Ele é a imagem do Pai, e o Pai está dentro dele, como ele está no Pai. E nós vamos fazer parte do nosso sofrimento com Cristo, para que possamos nos melhorar e termos Cristo dentro de nós nos ajudando, e aí Deus também nos ajudará. É mesmo mais ou menos isso que eu tive de conclusão em toda essa história. E ao final ele nos mostra a terra prometida que Deus está preparando para nós. Será um lugar muito bom, um lugar onde nós vamos deixar todo esse sofrimento, não vamos nos lembrar mais, porque isso é uma fase da nossa vida, e a nossa vida verdadeira está lá do outro lado, que é a nossa vida eterna, a vida com Cristo, a vida com Deus, o nosso Pai. Então vamos tentar fazer o melhor e alcançar a graça da nossa salvação, crendo em nosso Senhor Jesus Cristo. Glória ao Senhor, meu Deus. Vamos à nossa oração, que é o nosso elo de ligação, o nosso fortalecimento diário de nossas forças, de nosso poder de decisão, da nossa coragem e da nossa proteção. Tudo está contido e é o nosso caminho para estarmos mais próximos de nosso Pai, é a nossa oração. Então vamos orar. Glória ao Senhor, meu Deus. Que as graças e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possam vir do céu para serem derramadas sobre nós, banhando o nosso espírito e removendo todas as más energias que foram lançadas sobre nós, aliviando as nossas culpas e as nossas angústias, elevando o nosso pensamento, nos alinhando com as vibrações de nosso Pai e renovando as nossas forças, nos dando coragem, mais fé, perseverança e alegrias de viver renovadas para dentro de nossos corações. Senhor, meu Deus e meu Pai, retornamos a Ti, Senhor, para ouvir os Teus conselhos, ficar cientes das Tuas palavras, das Tuas promessas e aprender um pouco mais com os exemplos de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Ele que nos separou, nos ungiu e apagou com sacrifício de sangue os pecados que eram somente nossos, e morreu em nosso lugar, se sacrificando naquela cruz. Agradecemos, meu Pai, em primeiro lugar a vós e a Cristo, pela graça que continuamos recebendo
de viver e aprender um pouco mais de toda a palavra que vem de vós. Pois este é o nosso pão da vida, que nos renova as esperanças, nos conforta e dá forças para estarmos de pé e caminhar em mais esse dia de nossas jornadas. Agradeço, Senhor meu Deus, pois se chegamos até aqui, foi porque o Senhor nos sustentou. E apesar de saber que de tudo que estou precisando o Senhor já conhece, preciso me pôr em meu lugar pequenino para vos pedir assim mesmo. Peço que não nos deixe cair nas tentações da minha carne e nas armadilhas que o inimigo preparou para me atordoar. Protege-nos, Senhor, debaixo de teu manto, e não permitas que eu me envaideça, seja orgulhoso ou ofenda os irmãos com que eu encontrar e partilhar caminhos durante a minha jornada. Que eu seja o meu contrário e me torne um vosso instrumento, e distribua pela estrada toda a alegria e as energias positivas e renovadoras que recebo de ti a cada passo que dou na minha caminhada. Peço também por minha família, por meus amigos e os meus irmãos que procuraram e encontraram ao Cristo, o nosso Redentor, e estão orando comigo agora. Peço também, meu Pai, que as pessoas que estão sofrendo possam sentir a tua mão intercedendo por eles agora. Que a tua paz em nós permaneça e, ao final de mais esse dia, possamos nos refugiar e descansar em teu esconderijo, nos preparando para voltar outro dia mais fortes e decididos a segurar na mão de Jesus e sermos elevados a viver a vida verdadeira, a vida que o Senhor preparou para nós em teu reino, a nossa vida eterna. Pois que é em nome de Jesus que eu oro e já vos agradeço. Amém. Glórias ao Senhor, meu Deus. Boa terça-feira a todos. Que Jesus nos acompanhe, nos proteja e oriente em todos os nossos passos na nossa longa jornada.